Senhor presidente, eu peço permissão para passar direto ao voto. Nós estamos apenas a 1 hora do encerramento desta sessão e, portanto, com a devida vênia de Vossa Excelência, eu passo a leitura do voto. Pela Comissão de Finanças e Tributação, o parecer é pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da proposição principal, bem como de todas as apensadas, sob a ótica interpretativa de que se faz referência ao total já repassado pela União no âmbito da Lei Aldir Blanc. Ou seja, no que diz respeito às disposições constitucionais e legais que tratam das matérias orçamentárias e financeiras, verificamos que as proposições não têm repercussão sobre a receita ou a despesa da União, uma vez que não se afasta da previsão do artigo 2º da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, de transferência pela União de 3 bilhões aos demais entes federativos para aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor cultural. As proposições em análise permitem a continuidade de política importantíssima para atender às demandas urgentes e inadiáveis do setor cultural, fortemente afetado pelas medidas sanitárias, que determinaram restrições às atividades culturais presenciais em razão da pandemia do coronavírus. Para tanto, permite a utilização de saldo de recursos federais descentralizados para estados, Distrito Federal e municípios, ainda no exercício de 2020, mas que não puderam ser movimentados em razão do encerramento da vigência do estado de calamidade. Estima-se que cerca de 700 milhões estejam represados em contas específicas dos entes subnacionais, aguardando o respaldo legal para continuar beneficiando agentes culturais que foram os primeiros a interromper e possivelmente serão os últimos a retomar suas atividades. A medida é necessária, principalmente se consideramos que o fomento público das políticas culturais decorrentes de políticas econômico-tributárias foram diretamente afetadas pela pandemia. A exemplo disso, menciona-se a Lei Rouanet, que no ano de 2020 sofreu uma queda de 35% na captação de recursos, a maior queda da última década. No primeiro semestre, a captação alcançou apenas 199,9 milhões, frente aos 306,1 milhões captados no ano de 2019. Há, inclusive, unidades da Federação que sequer conseguiram obter recursos nesse período, como Alagoas, Amapá, Roraima e Tocantins. A Lei Aldir Blanc veio compensar os agentes culturais pela fragilização das políticas públicas de fomento impingidas pela crise econômica e social agravada pela pandemia. Afinal, essas políticas têm como fim atender a objetivos econômicos e sociais, aumentando a disponibilidade econômica dos contribuintes. Os editais públicos criados por estados e municípios foram a principal ferramenta para que trabalhadores da cultura seguissem exercendo as atividades e auferindo renda, sem desrespeito às normas sanitárias impostas. Apesar de todas as dificuldades de execução, prejudicada especialmente pelo atraso na regulamentação e, consequentemente, no cronograma de desembolso estabelecido pelo governo federal, a Lei Aldir Blanc contemplou 40 mil projetos de editais somente nos estados e no Distrito Federal. Não é possível desprezar o efeito multiplicador dos gastos tributários com o segmento cultural, que integra a economia criativa, considerada a economia do futuro, pelas características de dinamismo, potencial de alto crescimento e valor agregado, baixo impacto ambiental, entre outras, que permitem gerar empregos 2 vezes mais rápido que outros segmentos. Apenas em bilheteria de salas de cinema, potenciais beneficiadas com a Lei Aldir Blanc, para cada R$1 de investimentos, há um retorno médio de quase R$4. É preciso dar continuidade a essa política, assegurando o tempo necessário para executar os recursos, realizar as atividades e prestar contas regularmente. Diante do exposto, na avaliação de mérito, no que concerne às questões orçamentárias, financeiras,
de Tributação e Arrecadação, somos pela aprovação do projeto de lei 795 de 2021, com emenda de redação da Comissão de Cultura e pela rejeição das demais proposições. Da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de lei 795 de 2021 e seus apensados. Iniciemos pela análise da constitucionalidade da matéria, debruçando-nos desde logo sobre os aspectos relacionados à competência legislativa. Conforme dispõe o artigo 24, inciso 9 da Constituição da República, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre cultura, cabendo à esfera federal estabelecer normas gerais sobre o tema, artigo 24, parágrafo 1º. Incumbido ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 48 da Lei Maior, dispor sobre todas as matérias de competência da União, não há que se falar em vício de competência. Quanto aos aspectos concernentes à iniciativa legislativa, nada há que desabone as proposições, já que a matéria versada não se inclui no rol dos temas reservados a qualquer órgão ou agente específico, constituindo-se assim em tema de iniciativa geral. No que concerne à constitucionalidade material, consideramos que as proposições não apresentam afronta aos princípios e regras plasmados no texto constitucional. Todas as proposições logram êxito no exame juridicidade, na medida em que inovam o ordenamento jurídico e respeitam os princípios gerais de direito. Registre-se ainda que foram observadas as regras de técnica legislativa previstas na Lei Complementar 95 de 1998. Por zelo, convém ressaltar, senhor presidente, que o desenvolvimento cultural e artístico do país é garantia inscrita no artigo 215 da Constituição Federal, cujo teor dispõe que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. A proposição em apreço nada mais faz do que garantir, diante do agravamento da crise que impõe dificuldades significativas ao setor, que agentes culturais não sejam frustrados de exercer suas atividades, que consistem em promover a cultura e divulgar a identidade do nosso país. Tais atividades refletem, por consequência, na garantia de acesso aos bens culturais por toda a população, a permitir a concretização de direito fundamental incerto no artigo 6º da Constituição Federal. Desta forma, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL 795 de 2021, com emenda de redação da Comissão de Cultura e dos projetos apensados. Para finalizar, gostaríamos de reconhecer e saudar aqui o esforço da deputada Jandira Fegali, que tão bem conduziu a relatoria da Lei Aldir Blanc, apresentando-se solícita na defesa de sua efetiva execução, inclusive colaborando para a construção do relatório que ora nos é submetido junto ao Senado Federal. Ao presidente desta Casa, deputado Arthur Lira, que permitiu aproximar a interlocução junto ao governo, viabilizando a votação deste importantíssimo projeto de lei que tramita conjuntamente a outras 12 proposições com o mesmo propósito de atender às necessidades urgentes e inadiáveis do setor cultural, que traz impactos positivos também para a economia do nosso país. Agradeço à deputada Alice Portugal, presidente da Comissão de Cultura, pelo zelo com que tem tratado essa pauta e pelo olhar atento às dificuldades enfrentadas pelo setor que elevam os trabalhos da comissão. Agradeço também as iniciativas da Frente Parlamentar em defesa do cinema e do audiovisual brasileiro, conduzida pelo companheiro de bancada, deputado Tadeu Alencar, com apoio incondicional da também socialista deputada Lídice da Mata,
cujos trabalhos têm se mostrado uma verdadeira trincheira de defesa da efetividade das políticas públicas para o setor. Igualmente agradeço a todos os autores das propostas apensadas, contempladas no texto trazido pelo Senado Federal, mas que por simples formalidade haverão de ser rejeitadas. Tenho a certeza de que a sensibilidade desses autores com o atual momento que atravessa o setor foi fundamental para que estivéssemos aqui hoje deliberando este projeto. Em especial, um agradecimento ao deputado Gervásio Maia, que está aqui nesse plenário nesse momento, sempre comprometido na luta por mais justiça social e como autor do PL 765 de 2021, colabora para que trabalhadores e trabalhadoras da cultura possam receber efetivamente os benefícios que lhes foram concedidos em lei. Conclusão do voto. Ante o exposto, na Comissão de Finanças e Tributação, conclui-se pela não implicação financeira ou orçamentária da matéria em aumento ou diminuição da receita e da despesa pública e pela adequação e compatibilidade com as normas orçamentárias e financeiras do projeto de lei 795 de 2021 e dos projetos de lei apensados 4898 de 2020, 4952 de 2020, 5330 de 2020, 680 de 2021, 5401 de 2020, 5487 de 2020, 5502 de 2020, 889 de 2021, 1013 de 2021, 1085 de 2021, 765 de 2021 e 1087 de 2021. E no mérito, pela aprovação do PL 795 de 2021, com emenda de redação da Comissão de Cultura e pela rejeição dos demais. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL 795 de 2021, com emenda de redação da Comissão de Cultura e dos projetos apensados de número 5330 de 2020, 680 de 2021, 5401 de 2020, 5502 de 2020, 765 de 2021, 889 de 2021, 1013 de 2021, 1087 de 2021, 4898 de 2020, 4952 de 2020, 5487 de 2020 e 1085 de 2021. Sala das Sessões, em 20 de abril de 2021, deputado Danilo Cabral, relator. Parabenizo o deputado Tadeu Alencar pela leitura do relatório.